queira vencer, mas venceu naturalmente a inteligência brasileira e a boa-fé de vários brasileiros envolvidos no projeto. Curioso o senhor falar isso, porque, por exemplo, houve dentro do próprio Ministério das Comunicações, alguns setores diziam que não era necessário ficar reinventando a roda, ou seja, não precisava tentar desenvolver uma tecnologia nacional para desenvolver o Ginga e etc. e tal. Né? E o senhor falando da questão dos lobbies... São os inocentes úteis, talvez, porque, na verdade, essa história aí me irritou muito. Eu chamei até de Setembro Negro, né? Porque era um momento que nós não tínhamos feito ainda nenhum desenvolvimento, setembro de 2004. Havia uma pressão uníssona, né? Eu lembro bem, né, um artigo do Celso Mingue, né, dizia a TV de Policarpo Quaresma, dizendo que nós éramos incompetentes, que nós não tínhamos, nós íamos reinventar a roda, como você falou, que ia ser igual o Palme. Quer dizer, uma série de coisas que podiam ter desestruturado o projeto. Graças a Deus, nós reagimos e isso não aconteceu. O senhor sempre fala do Celso Mingue, do jornalista Celso Mingue, mas também teve, por exemplo, o secretário executivo do Ministério, Paulo Lustosa, salvo engano, se falou a mesma frase. Eu prefiro acreditar que foi uma frase feliz do Paulo. Agora, o problema do Celso é porque o Celso é um jornalista de grande credibilidade, né, pelo menos era na época. A competência dele colocada... Olha só o título. A TV de Policarpo Quaresma. É para estourar a boca do balão. E no momento em que os próprios pesquisadores também estavam na dúvida, né, queriam fazer boicote. Então, eu quero dizer para vocês que houve uma batalha silenciosa, né, e que nós vencemos. É importante dizer que não foi fácil, nós realmente conseguimos vencer os lobbies internacionais. Professor, aproveitando esse fato que o senhor está citando, inclusive o senhor disse isso na entrevista que o senhor deu recentemente às páginas azul do jornal Povo, o senhor, na qual o senhor fez uma crítica à imprensa, o senhor acredita, continua acreditando que a imprensa brasileira está mal preparada para cobrir assuntos sobre tecnologia da informação, TV digital? Já que você está me lembrando da entrevista, eu disse uma frase lá, que eu não... O senhor não colocaria sua filha naquela prepotência de pai que ainda acha que pode mandar os filhos? Eu não colocaria minha filha num curso de comunicação, ou de jornalismo, ou de coisa parecida, que não tivesse uma disciplina clara sobre política de telecomunicações. Porque eu acho um absurdo, né? Eu acho um absurdo que coisas que mexem com a estrutura do país, que mexem, são mercados bilionários, em que a imprensa tem um papel... Essa coisa do Celso Mingue, né, que eu não conheço pessoalmente, mas 2 anos depois eu fiz uma pergunta para ele, ele disse que não se achava em condições de responder. Embora que há 2 anos ele quase que desestruturava um projeto de governo com um artigo. Comentário não, um artigo super bem feito. Porque eu conheci, porque eu quase me convencia também que ele tinha razão. Né? Então, na verdade, eu acho sim. Eu queria fazer isso não como uma crítica, mas como uma colaboração. Eu acho urgente, o Ceará poderia ser pioneiro. Aliás, as faculdades maristas, né? Tem um curso de telejornalismo que eu fui convidado para dar uma cadeira sobre TV digital. E, na verdade, você percebe, né, a diferença que tem das pessoas, porque as pessoas não acreditam que existe uma coisa completamente... Por exemplo, ensaie essa frase, TV digital não é TV. Faça uma enquete, você vai ver que a maioria dos jornalistas em formação, os jovens, não vão entender. TV digital não é TV? O que quer dizer isso? Como assim, né? Como assim? Pois pelo fato dela não ser TV e ser um computador, é que ela é um elemento potencial para fazer a revolução digital que esse país precisa. Mais uma chance para o debate tecnológico, né? Mauro, você lá da época do BitNet, 1992, 92. Rádio Irapuru. Rádio Irapuru de Itapipoca. Mauro Lapacatuba. Quer dizer, você vem aí costurando e abrindo bandeiras, né, que às vezes a própria comunidade não entende ou não está preparada para perceber. E eu queria ver assim, dentro dessa estratégia do Dragão Digital e do seu projeto junto ao Pirambu Digital, quer dizer, tem uma conexão? Me permita, você me lembrou da Rádio Irapuru de Itapipoca, eu tenho que contar essa história. Que na verdade é inspirada num personagem chamado Cafita, lá de Itapipoca, né, que faleceu recentemente. Mas realmente, em 92 eu digitava lá numa lista um programa, né, não havia web, a tecnologia não existia ainda, não havia nem internet no Brasil. E eu digitava como se eu estivesse falando no microfone de uma radiadora de interior, inspirada no Cafita. O fato é que saiu na Veja, saiu na Folha de São Paulo, e o meu orientador na França ficou muito entusiasmado e disse para mim, olha, eu acho que você devia fazer uma tese, não era em informática, era em comunicação. Até hoje eu estou na dúvida se ele não estava satisfeito com a minha tese, ou se ele realmente estava empolgado. Mas é importante dizer que esse fenômeno aconteceu, eu queria agradecer a Malu essa intervenção. Em 92 a gente fez, era uma metáfora, né? Fizemos inclusive uma festa junina, né? 2.000 caras espalhados no mundo todo, a gente fez uma festa junina, em 28 de junho, usando a internet.
Bom, quando não existia internet. Havia, na verdade, na Europa, havia nos Estados Unidos, mas no Brasil havia bitnet, a coisa ainda estava incipiente aqui. O fato é que era uma lista, então as pessoas podiam acessar de qualquer que seja a forma. A pergunta da Marluce é muito apropriada, eu não posso deixar de dizer que a construção desse dragão digital, que a gente, hoje eu conversei com o Tarcísio Pequeno da FUNCAP, ele está entusiasmadíssimo com esse projeto, com o Fernando Carvalho também, são duas pessoas importantes no governo para a estruturação desse projeto. E eu não posso deixar de dizer, Marluce, que o projeto tem uma inspiração muito forte do Pirâmide Digital, né? O Pirâmide Digital, como vocês sabem, é uma fábrica de software na periferia de Fortaleza, que, ao lado da retórica do discurso, é a prática de que se nós investirmos no jovem, eu não falava há pouco do jovem? Então, o jovem nos surpreenderá, né? Então, a ideia seria que nós possamos ter, ao replicar o modelo do Pirâmide Digital, em vários municípios, várias fábricas de software, porque aí, volto a dizer, Érico, pela primeira vez nós temos uma tecnologia que as pessoas podem gerar renda, usar conhecimento, sem ter que largar onde nasceu. Pessoal, isso é algo extraordinário. Nós temos, eu dizia para os prefeitos agora, na reunião da prece, vocês têm que entender que vocês que vivem perdendo, toda a prefeitura de interior, não vive perdendo seus talentos? Pois bem, agora tem uma oportunidade histórica de participar de um mercado que vende, que tem dinheiro, em que as pessoas podem se dar o luxo de morar em Mauriti, aliás, se falar em Mauriti, eu lembro que eu estive lá como secretário, e alguém disse assim para mim, ô secretário, essa tal de internet, né, ninguém sabe o que é não, mas nós estamos doidos para usar. Né? Que mostra, pessoal, que é uma coisa diferente que está acontecendo. Agora, os políticos, né, as lideranças têm que entender, têm que decodificar, Paula, tem que identificar que essa aí é uma oportunidade se a gente não correr, né, como dizia a Marluce há pouco. O bonde passa, né? O bonde passa e aí a gente vai achar legal, né, e aí perde a oportunidade. Nesse sentido, eu gostaria de tocar o dedo de novo na ferida do Porto Digital. Né? Como você falou no início dessa entrevista, que as empresas cearenses têm participado de diversos editais de inovação. Quando se fala editais com recursos não reembolsáveis para a inovação, são para todos os setores. Né? E aqui no estado de Ceará, há uma característica particular, que as empresas de TI, elas conseguem, digamos assim, 50% dos recursos que são destinados no nosso estado, né? E com grande participação, se comparar com outros estados do Nordeste, né? Um dos estados com maior número de projetos aprovados para obter recursos não reembolsáveis para inovação. Né? A empresa cearense, dizem que tem brasileiro em todo lugar do mundo, né? Tem cearense em todo lugar do mundo também. E a empresa cearense está em todo o Brasil já. Né? Muitas empresas cearenses estão atuando nacionalmente e várias, como o Mauro citou, atuando até internacionalmente. Né? Então, assim, a classe empresarial, ela está com a seguinte retórica: nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos investindo em capacitação das empresas, do empresariado, né, diversos investimentos. E isso é um fato que não havia em Recife. Isso é verdade. Né? Verdade. A empresa cearense unida já, né, com a PL caracterizada, a última conquista do setor, né? E no Recife não tinha isso. Ou seja, o governo foi que correu atrás do empresariado, né, tentando reunir para o Porto Digital e não, 35 milhões, né? e não conseguia. Né? No primeiro instante, as empresas pernambucanas, elas boicotaram o Porto Digital. Aqui no estado de Ceará é o contrário. Há mais de 4 anos, as empresas cearenses se reuniram, criaram um instituto com um projeto de um parque tecnológico. Né? O que é que está faltando para esse parque ir adiante? Né? Por que o governo do estado de Ceará também não coloca os seus 35 milhões como Pernambuco colocou, a Bahia mais de